Bom dia, Hare Krishna. Tomara que vocês estejam bem, que tenham passado bem o dia de ontem e que, a despeito de qualquer forma de desafio, vocês se sintam firmados e firmadas nesse caminho que aqui tem sido apontado não por palavras, mas muito mais que isso, pelas palavras que acenam ao coração de vocês. Sempre a palavra que fica com a gente, sempre aonde ressoa, é o que vem pessoal para cada um e para cada uma, porque a alma e o coração de cada um e de cada uma sabe o que procura e sabe o que precisa. Então é muito importante que, muito além da palavra ou do que está sendo exposto como reflexão aqui, cada um e cada uma observe as reações do lado de dentro. Ou seja, como a gente recebe certos significados, tão além de palavras, do que outra vez esse coração está faminto, está sedento, do que esse coração precisa para que a gente vá se desenvolvendo por aí, maior do que a gente mesmo. Lembrando que a gente está nessa época crística do Natal, que há algum tempo Papai Noel roubou e a gente também precisa vencer esse capitalismo e esse consumismo para se conectar nessa real, verdadeira missão do Natal, ainda que outra vez, como a gente viu, tenha sido fabricada por um romano, assim como um romano também formatou a Bíblia, e mesmo assim a Bíblia possui ensinamentos. Então, sempre bom lembrar e colocar as coisas em perspectiva. Ainda assim, nesse período, a gente, enquanto humanidade, está muito focado e muito firmado e firmada dentro de um condicionamento cristão. Então, tudo que a gente, nesse momento, consegue invocar nas nossas reflexões tem um campo de espiritualidade, poluído de novo. Porque, outra vez, a gente não está lá muito consciente, haja vista a quantidade de presente, lixo, a quantidade de coisas que a gente faz em nome de um Natal que deveria ser crístico e que, outra vez, cedeu para um lugar raso do ser humano. Lembrando da época desse grande senhor, ele falou sobre carregar a nossa cruz, ele falou sobre quem quiser ganhar a vida realmente precisa perdê-la. Quem de alguma forma quiser segui-lo precisa se firmar na vida espiritual. Quando a gente está fazendo esse propósito, e eu vou lembrar dele todos os dias, ou seja, gente, até o dia 5, até o dia 6 nós estamos aqui, mas até o dia 5 eu propus para que a gente tivesse algum tipo de jejum na nossa vida. Então, esse campo também está aberto dentro do nosso campo. O que que significa? Se dentro desse período algo te chamar para um jejum específico, ou seja, eu vou deixar o sal, vou deixar o açúcar, ou de repente algum jejum mais restrito de fato. Se você ficar só na água por algum período, eu peço que você, por favor, me avise, só para a gente poder estar caminhando de mãos dadas nesse percurso, porque às vezes fica bastante intenso. Em algum desses dias, provavelmente agora no começo dessa semana, ou seja, amanhã ou depois, eu vou avisar no grupo. Depois da nossa meditação e reflexão, eu vou abrir um grupo paralelo, ou seja, uma sessão paralela, para que, como a gente fez para tirar as dúvidas, quem estava, a gente também possa se expressar e trocar, especialmente quem está entrando em algum tipo de processo. Porque a gente também falou que muitas vezes o que a gente tira parece ruim. Só que a gente citou o cigarro, por exemplo, né? Ou seja, a gente fala assim, eu quero parar de fumar, só que o cigarro está te acalmando. É o método errado de se acalmar, mas está te acalmando. Ou seja, e tantas outras coisas. E a gente vai distorcendo as coisas, os vícios pelos benefícios. E aí, de repente, você para de fumar, você para de reclamar, você para de desabafar, você para de culpar o outro. E aquilo que estava segurando era um alicerce também. Quando isso sai, desaba algo. E tudo bem. O importante é só a gente olhar com muito acolhimento e sem desespero. Ou seja, de olhar e compreender o que a gente construiu na nossa vida, muitas vezes através de alicerces falsos. Porque, outra vez, quem quer de algum jeito se matar, se autodestruir para se acalmar? Mas a gente, na nossa falta de lógica, a gente faz isso. Lógica e tantas vezes falta de amor próprio também. Então, tem muito desse ensinamento do Cristo que a gente também está vendo, porque amar o outro já está difícil para dedéu, né? Especialmente os que estão perto. Os que estão longe, a gente ama tudo. Os que estão perto, a gente quer que abra o buraco e suma. E aí, para complicar a coisa ainda mais, é não só amar o próximo, é como a ti mesmo. Daí pronto. Daí ninguém mais sabe mais quem é Jesus Cristo e vamos comprar presente de Natal e Feliz Natal e o Papai Noel.
é realmente o ser para a gente cultuar. Então, esse amar o próximo como a si mesmo, ou seja, de uma forma toda conversa com a gente quando a gente fala desse tapas, dessa austeridade, quando a gente vê os nossos hábitos destrutivos, quando a gente vê todas as coisas que a gente tem feito em nome de coisas boas contra nós. Então, é um estudo fino para a gente ver o que é essa cruz que Jesus fala, ou seja, carregar a sua cruz. A cruz hoje, para nós, ela tem um significado de que, como Jesus morreu na cruz, a gente olha como um lugar de expiação. Na época de Jesus, a gente carregar a cruz significava que os romanos colocavam a gente para carregar cruzes, caso eles não, de alguma maneira, aprovassem aquele meio de vida que aquela pessoa tinha. Podia ser porque aquela pessoa era um assaltante, um assassino, ou porque ela era, de alguma forma, representava algo contra o domínio romano. Quando Jesus falava carregar a própria cruz, significava que o sujeito ia carregar, ia se humilhar, ia espiar, ia ser apedrejado em praça pública e depois ele ia ser pendurado naquela cruz. Então, o que isso significava na época? E eles entenderam melhor que a gente, justamente esse tapas que a gente está fazendo. Ou seja, justamente carregar os teus esforços pessoais para uma morte. Agora, a morte que Jesus falava era a morte do corpo físico? Não. Era essa morte que é necessária quando ele dizia, pois, ele completou, quem quiser manter, ganhar a própria vida, a perde. E quem a perderá, a ganhará. Que vida é essa que a gente perde e ganha? Essa vida egoísta que a gente quer perder. E quando a gente quer ganhar essa vida, que a gente fala o que é eu, mim, meu, então eu preciso ter sucesso. E aí o sucesso que a gente está vendo tem uma discrepância social dentro do que são as lutas de classes, por exemplo, a luta de classes, por exemplo, que a gente diz que tipo de sucesso é esse que humilha o outro? Ou que causa nos demais trabalho análogo à escravidão para aumentar o lucro de uma pequena porção da humanidade? Então, tudo isso precisa ser compreendido porque isso está edificado na gente. E a gente, sem esse estudo fino interior do nosso coração, dos nossos condicionamentos, a gente não vence. Então, precisa sim colocar esse tapas em ordem, precisa se esforçar e, de algum jeito, renunciar a essa vida egoísta. E aí eu lembro, porque todos os ensinamentos convergem, não é porque a gente está falando de Jesus agora, então que Jesus, a gente não pode falar do budismo porque não tem nada a ver com o Buda. Todos eles se encontraram em um campo comum, mas alguns deles conversam conosco por certas práticas, outros por outras práticas e pela linguagem também. E tudo bem, o importante é a gente entender que todos eles são dedos apontando uma verdade. E quando a gente se perde discutindo o dedo que aponta a verdade, a gente não está absorvendo o ensinamento. Então precisa realmente, ou seja, respirar fundo no ensinamento que esses seres têm para nós, para que a gente consiga, mais do que saber esses ensinamentos, pelo amor da deusa, colocar em prática esses ensinamentos, que é a coisa mais difícil. A gente poder viver congruente à lei, consoante a lei, é o mais difícil que a gente pode imaginar. Repetir o ensinamento já é difícil, porque a gente não memoriza. E daí a compreensão dele vem depois. E aí praticar isso, então, mas é isso que a gente está buscando. Então, para isso, a austeridade. Para isso, a gente entender o nosso drama. E o nosso drama está em volta das nossas feridas emocionais. E aí dá o salto para que a gente pare de receber essas curas emocionais, como a gente já falou, e mergulhe em grandes mistérios. E um dos mistérios que a gente tem para mergulhar é conseguir o que a Blavatsky falava, que existe uma ilusão da separatividade, que na verdade é algo que quando se desperta, ela dizia, é quase algo que se envergonha, porque é a negação da própria natureza. Qual é essa ilusão da separatividade, que na verdade vem de um ensinamento budista, e quando a gente pega tudo isso que Jesus falou como o Pai e ele eram um, tudo isso que o Vedanta na Índia coloca como unidade, a gente precisa, dentro dos mistérios, compreender que tudo é um. Agora, como é que a gente vai compreender que tudo é um, se a gente se separa por um abismo através dos que a gente odeia, sente raiva, através de todo esse egoísmo que a gente vai vivendo na nossa vida só motivado por gratificação pessoal? Tem pessoas que, se não forem ganhar alguma coisa, elas nem se pronunciam. E aí, outra vez, algo
A Camila comentando do jejum. Pá, eu tô na água, tá? Iniciei novamente a 26 cedo. Ótimo, daqui a pouco vai completar 48 horas. Fiquei em dúvida se já te falar ou deixava pra falar no grupo. Perfeito, querida, agradeço. Qualquer coisa a gente vai trocando por aqui. Graças. Só pra gente ir acompanhando e de mão dada e qualquer coisa, por favor, vá comentando e observe os seus processos e também como vai se utilizando. Antes de voltar para a dualidade, para aproveitar esse gancho da cá, reparem, à medida que vocês fazem jejum, e mesmo do sal, da cafeína, do açúcar, o que quer que seja, como é o rosto de vocês à noite, então verdadeiramente se observem no espelho. E aí, como é esse rosto de manhã? E vocês vão perceber que à medida que vocês vão transformando, através desse jejum, vocês vão perceber inchaços diferentes no rosto. Se você acorda desfigurado e desfigurada, isso está apontando alguma coisa nos teus órgãos, que também estão falando a respeito de algumas emoções. Então, reparem nisso, por favor, nos inchaços do rosto, porque o rosto está mapeado nos órgãos, e os órgãos têm mapeamento nas emoções. E quando a gente entra nesses processos, como os daqui, que tem cunho espiritual, mas que trabalham também o nosso emocional e psicológico, tudo isso vem revelado em mensagens sublimes que a gente precisa aprender a interpretar, mas antes da interpretação a perceber, porque não tem como interpretar uma coisa que a gente não está nem percebendo. Então, por favor, se observem também desconfortos físicos, tudo isso. Então, cá, por favor, nota isso, tá bom? Então, enfim, graças, querida. Então, dentro disso que a gente está dizendo, dos mistérios revelados, a gente precisa aprender a cultivar uma mente que é não dual. A Loma comentou, a ilusão do eu e o outro. Quando isso cai, cai muita coisa junto. Exato. E aí a Jetsuma, ela comenta algo que, outra vez, os ensinamentos todos convergem. Dessa última vez que eu estive com ela falou sobre uma prática muito simples, porque é essa prática do dia a dia. Vocês já repararam que quando alguém fala pra gente de, nossa, você não sabe o que está acontecendo com a minha mãe. Para a gente sentir uma certa empatia, demonstrar empatia, a gente fala da gente. Fala, eu sei. Um amigo meu também está passando por isso. Ai, você não sabe. Sim, eu tô. Ou a gente, tudo isso inconsciente. Ou a gente, quando a pessoa fala, você não sabe o problema que eu tô vivendo. Amiga, não. Problema tenho eu. Você tá ótima. Ou seja, a gente vai de alguma forma falando sempre da gente ou de algo que está no nosso círculo para demonstrar empatia. E a Jetsuma colocava como uma prática muito sutil e sublime, que não precisa ser comunicado para o outro, mas para que a gente verdadeiramente só escute o outro. Ou seja, a minha mãe, eu, o que quer que seja que está acontecendo, o pai, o problema financeiro, né? Ou seja, os cenários são variados, eu acho que isso a gente já tem claro. Quando a gente escuta isso, verdadeiramente a gente escuta. Então, o que significa? A gente pergunta para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa respondendo para nós, ela se organiza para explicar. E se organizando para explicar para outra pessoa, misteriosamente ela mesma entende onde está o furo. Porque não é assim, quando a gente está do lado de dentro, é tudo ao mesmo tempo. A cabeça da gente, bom, cada um tem a sua, também não precisa entrar nos detalhes disso. Então, é toda essa maluquice. Quando a gente tenta explicar para o outro o que está acontecendo, como a gente está se sentindo, o que aquilo significa para nós, aquilo de alguma forma se organiza. Então, uma prática sobre carregar a própria cruz, ou seja, uma austeridade, a gente deixar de falar da gente. Isso significa que a gente não tem o espaço da terapia, não tem o espaço, a gente não vai colocar nada para debaixo do tapete. O que esses mestres estão sugerindo para nós são práticas diferentes para a gente chegar no campo espiritual. E hoje, porque a espiritualidade virou um nicho de mercado e a gente não pode adormecer nesse barulho que está acontecendo, numa era de coaches e de influencers, a gente não pode deixar de perceber que, embora as curas emocionais, psicológicas, psíquicas sejam importantes, a gente precisa se estabelecer no caminho espiritual. E sair desse lugar raso, aonde a gente simplesmente está falando de um mercado wellness, e daqui a pouco espiritualidade é quase um produto digital que a gente se inscreve e compra. E no transcurso de 7 dias a gente se ilumina. Então, ou seja, acorda, né? Porque a gente está tão vulnerável emocionalmente que a gente vai pegando, como o Vitor brinca sempre, alguém está colocando uma faca, a gente está se apoiando, uma espada, a gente está se afogando e a gente pega a lâmina da espada para se salvar. Então, cuidado, por favor, com isso. Isso significa que
isso, a gente deixando de falar da gente, sem colocar nada para debaixo do tapete, é uma observação. Quanto verdadeiramente a gente consegue escutar do outro sem falar da gente. Quanto realmente a gente não colabora para o drama do outro quando a gente fala: ah, você acha que isso é problema? Não, não, eu vou te falar o que é problema, eu vou te falar o que aconteceu comigo. Aí o outro, porque a gente foi criado também inconscientemente para competir. E aí é uma coisa que é quase é uma benção a gente perceber isso. A gente começa a competir na desgraça. Ou seja, para o nosso amigo se sentir melhor, a nossa desgraça tem que ser maior que a dele. Vocês já pararam para reparar isso? Quando a gente está na frente de um professor, de uma professora, como essa passagem com a Jetsuma, que a Batalha das Desgraças, exatamente. A linha de chegada é quem tem a desgraça maior. Daí a gente pensa, quanto mais a desgraça que eu falo para o meu amigo, mais ele vai ver a graça na vida dele. Então, como é que a gente simplesmente escuta com o coração aberto, vendo quem está na frente? Verdadeiramente ouvindo, sustentando o campo para o outro, porque o caminho individual que cada um precisa percorrer, que cada uma precisa percorrer, a gente sabe que não vai conseguir fazer pelo outro. Também tem uma passagem de um mestre que já estava bem debilitado, corpo físico, né? E o discípulo fala: você não precisa acender mais o altar, você não... a gente faz isso para você. E o mestre olha para ele e diz assim: você também vai tomar banho por mim? Ou comer por mim? E é isso, ou seja, tem certas coisas que é o esforço pessoal, sabe? Que a gente precisa fazer, a gente precisa estar lá, a gente. Então, é esse lugar. Então, outra vez, são práticas simples que a gente precisa entender que é no nosso interior, é cada uma de nós, não precisa ser comunicado para o mundo. É simplesmente a gente verdadeiramente praticar uma escuta amorosa, que outra vez o outro vai precisar percorrer o caminho dele, mas a gente consegue sustentar o campo para que o outro tenha passos mais firmes. E isso é uma espécie de compaixão e empatia. Então, é algo muito simples que ela passou e eu realmente comecei a pensar, eu falei, nossa, é verdade. Ou seja, quantas vezes para não tentar ajudar o outro, ou então outra coisa acontece, como não tem um lugar onde tem um estímulo do drama, a conversa acaba. Porque a gente não está numa atitude severa, como se não estivesse ouvindo, ou seja, como se fosse um morão, um poste na rua. A pessoa está falando e a gente está numa insensibilidade, apatia. Não é isso. A gente verdadeiramente está ali e pergunta para a pessoa, e escuta a pessoa, e divaga com a pessoa. Nossa, isso realmente deve ser difícil. Me fala mais. E como que você se sente com isso? Como que você sai? Como que você sai desse lugar? Não precisa ser toda vez alguma coisa que a gente tenha que citar. E isso vai trazer nesse ensinamento do Jesus, que é desse Cristo, desse mestre, que é esse mesmo mestre que está em todos, o mesmo ensinamento que está em todos os mestres, que é a gente conseguir abdicar da nossa vida. E cada vez que a gente firma nesse eu, a gente está, de alguma forma, contribuindo para que esse ego esteja ali presente. E o ego da gente precisa ser funcional. Porque o espírito não tem CPF, não tem CNPJ. Qual é o ego funcional? É a gente trabalhar na obra. É isso que a gente precisa fazer. Além disso, toma cuidado. A gente só vai trabalhar aqui como servo, como servo, humilde servidor, porque todo mundo que está em alguma forma de atender, em algum lugar de atender um chamado espiritual, está sabendo que não está fazendo tudo que queria fazer. E muitas vezes, inclusive, porque a pessoa não está fazendo tudo que ela vê que necessita ser feito, ela entra numa frustração e ela sai daquela missão. E o caminho espiritual é de humildade também. Porque não se consegue fazer tudo. E por que não se consegue fazer tudo? Porque não se consegue fazer pelo outro. Simples. Mas você consegue fazer o que é só para você fazer. Então, no começo, existe uma batalha, no começo da vida, que realmente a gente tem que se impor para a sociedade para ser a gente. Mas continuando o caminho, a gente precisa se impor para nós para deixar de ser a gente. Ou seja, para que esse ego possa ceder. Então, no começo, sim, porque senão o teu pai vai querer que você seja outra pessoa, tua mãe, o professor da escola, ou seja, alguém vai querer que você seja outra pessoa. E aos olhos dessa outra pessoa, inclusive para o seu bem. Então, num primeiro momento, você tem que afirmar o seu eu. Quem é você? Você precisa manifestar isso. Agora, depois, esse eu precisa ser enfraquecido. E para ser enfraquecido, a gente está falando dessa batalha interior de deixar o egoísmo de lado
e se colocar realmente uma missão altruísta, de conseguir enxergar os seres. E quando a gente enxerga o sofrimento, a gente precisa ter esse trabalho interior, porque como a gente está muito mais condicionado na raiva e no ódio, é muito comum que quando a gente se abra minimamente para empatia, antes de chegar na compaixão, e a gente pode falar disso num outro momento, na empatia, antes de chegar na compaixão, então o sofrimento do outro ressoou. Aí o que você faz? Você ama a vítima? De repente a gente até consegue chegar lá e amar a vítima, mas tem uma força ainda maior. Odiar quem fez aquilo. Quero que passe igual para entender. Então, ou seja, olha quanta coisa que esse mundo professor, esse mundo hospital vai colocando para nós, no nosso interior, para que a gente possa sair desse caminho que num começo, sim, se mostra egoísta, sim, que num primeiro momento a gente precisa se firmar, mas para sair desse lugar psicológico, emocional, psíquico, para caminhar para a espiritualidade, na espiritualidade realizar essa unidade. E essa unidade, como é que ela vai ser realizada se eu só falo eu, mim, meu? Como que é que diariamente a gente vai conseguir manter o nosso coração aberto? Como é que diariamente a gente vai se lembrar a colocar coração para bater no amor e não mente para justificar ódio? Porque o amor está aqui e a gente não explica. O ódio está aqui e a gente sabe exatamente todas as razões. Ou seja, o ódio é uma fabricação daqui. Quando o canal para cá está impedido e o amor não floresce. Como que é que a gente faz isso todos os dias? Então, o que Jesus está apontando, o que a Jetsuma falou, o que Buda coloca, e cada um pode trazer a mensagem que passou, que foi tomar o passe no terreiro, que o caboclo falou, que o pastor falou, que sei lá quem falou para você, é sempre no mesmo lugar onde a vida precisa ser maior que a gente. E isso inclui sim como a gente se alimenta. Isso inclui mais consciência dentro de um sistema capitalista onde esse Papai Noel está reinando, como a gente consome e o que a gente consome. Ontem comentava com um casal de amigos, a Carol e o que eu aqui, sobre o Satish Kumar, falando que a gente precisa tomar cuidado para deixar de consumir de empresas que produzem em escala industrial. E que só isso já é uma revolução na nossa sociedade. Quem quiser um pouquinho mais, ele é fundador, idealizador, é parceiro da Vandana Shiva, e tem um instituto que se chama Fundação Schumacher, e é muito interessante, tem uma vida brilhante, independente do ensinamento que ele tem, a vida dele, a trajetória de vida dele é absolutamente inspiradora. Então, a gente ter também que o caminho espiritual envolve tudo isso, mas não se encerra aí. É como se a gente estivesse o tempo todo lembrando que o Campbell comentou com a gente no Poder do Mito, que ensinou dentro da obra dele, não é o que a gente vê, mas é através do que a gente vê. Então, lembrar que o mundo não se encerra nele, o mundo tem ensinamentos espirituais e práticas espirituais. E se a gente tiver no nosso ego, então a gente quer ganhar a nossa vida. E Jesus apontou: se você ganhar a sua vida, na verdade você vai perder a sua vida. E se você quiser perder a sua vida, ou seja, deixar o seu egoísmo, daí você vai ganhar a vida. Que vida que vai ganhar? A vida espiritual, porque essa vida que a gente tem tanto apego aqui é relâmpago. É um relâmpago. Então, todas essas práticas são práticas diárias de verdadeiramente a gente escutar o outro. E escutando o outro, a gente tem uma observação no campo interior para entender se o que está na gente é empatia, ou se a gente conseguiu rumar para compaixão, o quanto a gente tem necessidade de falar da gente, de se colocar no mundo, ou simplesmente de atuar como precisa ser atuado naquele momento, ainda que não haja qualquer tipo de reconhecimento ou até mesmo de gratidão. Às vezes as pessoas também dizem: fulano é ingrato. Então você esperava a gratidão dele, é isso? E aí até isso. Ou seja, faz, porque é certo fazer. Ah, o outro é um ingrato, não vou fazer. É uma ingrata, não vou fazer. Mas peraí, não é o certo? Então faz. E como o outro vai responder para isso? É a história dele. Esse Dharma precisa estar firmado na gente. E aí esse é o nosso altruísmo. Fazer o Dharma, fazer o bem, sem olhar quem é, o que dizem na cultura, não é? Só que isso precisa, outra vez, de uma avaliação, de uma investigação, de uma pesquisa diária, de uma consciência.
que também no budismo eles colocam como atenção plena, uma prática de atenção plena o tempo todo para dentro. Para dentro, para que o quê? Para que esse ego não infle, para que esse ego não inflame, para que esse ego não cresça e verdadeiramente a gente poder enxergar o outro. Então eu gostaria que na nossa vida diária, especialmente nesse momento onde esses ensinamentos, ou seja, existe um campo de oração. Tudo bem que existe toda a hipocrisia do que a gente não entende. Então a gente fala na mesa que todos os seres sejam felizes, e daí a gente faz as atrocidades que a gente faz com os mestres animais. E a gente fala, não, eu quero alegria, menos para aquele inimigo eu quero que. Ou seja, a gente precisa conseguir pautar a nossa vida no amor e no altruísmo. E transformar isso na nossa prática espiritual. Não deixar que a nossa prática espiritual seja só acender o altar e estar dentro de uma sala praticando yoga, meditação, o que quer que seja que você pratique, o evangelho no lar. Colocar isso para a vida. E aí, como a Jetsuma também diz, dá para praticar em tantos lugares diferentes. Porque todas as nossas relações são lugares de práticas intensas. Dentro do círculo, no círculo espiritual, acho que vocês já escutaram isso, né? Que fala da iluminação. Ele diz assim: se você pensa que se iluminou, passa um domingo em família. Então, o Natal é uma época que mostra isso para nós, né? A gente fala, não, eu meditei o ano todo, eu pratiquei yoga, eu fiz jejum, eu rezei, eu tomei banho frio, e daí você vai almoçar com a sua família, e você fala, não serviu para nada, 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 nada. Então, é isso, ou seja, a gente manter essa humildade, se manter no caminho, entender que as relações íntimas, elas disparam gatilhos na gente, que a gente precisa curar a nível emocional, mas que a gente precisa dar o salto para a vida espiritual, para entender que o outro é só uma célula nesse mesmo organismo que a gente é parte de um inteiro. Então, por favor, pratiquem um altruísmo nesse lugar interior de autoobservação também, como a gente está respondendo para o outro. A gente está respondendo com ódio por quem fez ele passar por aquilo. A gente está respondendo só afirmando a nossa história para o outro. A gente está competindo desgraças, a batalha das desgraças, como a Flávia falou. Como que a gente está respondendo? Isso outra vez não precisa ser declarado. É essa mesma observação que aqui nesse período até o dia 5 engolindo. Pois é. Nesse período até o dia 5, a gente vai se observando para entender qual é essa história que está a pele para dentro. E aí transformar isso numa prática espiritual diária, onde a gente vai começar a falar das nossas resoluções de ano novo. Vocês já pararam para pensar quantas resoluções de ano novo a gente escuta por aí? Hoje em rede social a gente consegue ver muita coisa a respeito disso. Quantas resoluções a pessoa não está pautando só ela na vida dela? Tudo bem que o que ela melhorar, ela vai ajudar o outro, e bendito seja. E aqui não é um comentário sobre julgamento, é uma observação sobre um objeto de estudo. E o objeto de estudo é o egoísmo. Então, quantas resoluções são pautadas só em si próprio, em si própria? E como é que a gente, dentro desse estudo espiritual, pauta a nossa vida, sim, para que a gente tenha esse ego funcional, mas que a gente consiga contemplar outros seres. E outros seres, tem sim as crianças passando fome na África, tem sim o urso mestre panda que está em extinção, mas tem aqui o transporte de carga viva, como eles dizem. Tem aqui as crianças que estão não sei aonde. Isso significa que a gente não vai atender os chamados das egrégoras que estão, de alguma forma, convocando o nosso coração? A gente vai atender. O que eu estou pautando aqui, simplesmente, é que é difícil amar quem está dentro de casa. E é fácil amar o desconhecido. Porque o desconhecido, que está longe, o que é impessoal, não aperta gatilho na gente. Agora, quem convive e de repente está vendo você há anos e não consegue te apoiar, esse sim. Agora, quando um desconhecido não te apoia, tudo bem, ou seja, não te conhece mesmo, tá tudo certo. As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Até a hora que esse é seu pai, sua mãe, seu marido, sua marida, o que quer que seja. Então, só observa e vai fazendo essa pesquisa, que esse momento até o dia 5 ele está trazendo essa consciência para nós, como a gente está reagindo para o nosso jejum, como a gente está prestando atenção em coisas que vão no nosso interior, sem declaração nenhuma para o mundo. Se a gente conseguir manter isso na nossa resolução de ano novo, ou seja, além de eu pautar minhas resoluções em algo maior que eu, ou seja, para o benefício de outros seres, diretamente, não indiretamente, porque, de novo, tudo que a gente melhora, os outros se beneficiam também. Então, pelo amor de Deus, se está ali, faz, eu vou fazer terapia.
pelo amor de Deus, a faça, porque você já vai aliviar a vida de muita gente, eu tenho certeza. Mas também tem a resolução que a gente diretamente afeta o outro, como, por exemplo, pautar a nossa vida no veganismo, por exemplo. Então, tem o indireto e tem o direto. E, além disso, essa consciência, esse observador e essa observadora constante, para entender aonde o outro aperta na gente, aonde a gente deixa ir, entender que a gente não precisa reagir para tudo. Tem coisas que a gente não precisa reagir, tá tudo bem. As coisas elas vão se organizando. Precisa de interação? Precisa, mas às vezes não é o momento. Se a pessoa está alterada na nossa frente, ainda que ela tenha toda a razão para aquilo, não é o momento para mostrar para ela que ela não tem a razão para aquilo, não é o momento para mostrar para ela a razão que ela deve ter, que é para se acalmar. Às vezes a gente só precisa acolher a pessoa para conversar com ela depois. Então não dá para reagir se a gente não criar esse lugar, esse espaço maior dentro da gente. É muito difícil a gente falar de altruísmo, porque tudo vira sobre nós. Então, eu amo os animais, eu odeio as pessoas. Então, eu amo as pessoas que estão agora, quero fazer tudo pelos monges, mas na minha casa tem alguém perdido no vício que de repente eu poderia tentar conversar. E às vezes, ou seja, lembra que a vida, o que a gente fala de morte, né? É só uma pausa em ciclos que precisam se tornar espirais. Então a gente fala assim: ah, eu já tentei ajudar e não deu nada. Será que não deu nada? Você sabe 3 vidas para frente? Se não foi justamente aquela conversa que você teve que fez o sujeito repetir o mesmo ciclo e escolher um final diferente? A gente não sabe e para de pensar que as coisas se resolvem nessa vida. Ou seja, eu acho que nesse grupo aqui a gente pode falar de reencarnação. E se não ressoa no seu coração, simplesmente pratica isso como algo que você não sabe lá na frente como que foi o que você falou lá atrás para aquela pessoa nessa presença absoluta de acolher o outro. Então a gente não sabe. O que eu estou dizendo só é pratica onde você está, exatamente onde você está. Os vícios, as tristezas, a depressão, todas essas crises, elas estão perto de nós, elas estão no nosso círculo. E, de novo, eu lembro também uma passagem com a Madre Teresa que ela falou assim: quero fazer tudo, tudo por essa missão. O que que eu faço, Madre? Eu estou disposto a fazer, disposta a fazer qualquer coisa. A pessoa ia para a Índia para falar isso para ela. E daí ela olhava para a pessoa e falava: volta para casa e ama a sua família. Vou viajar. É isso, ou seja, é isso, esse amar a família, ou seja, aí estão os lugares difíceis. Significa que a gente não pode fazer um trabalho voluntário fora? Claro que significa que a gente pode fazer o que a gente quiser dentro do contexto de beneficiar outros seres, mas só observa dentro. E lembra sempre, quando a gente fala isso dos vícios que estão nas famílias, por exemplo, o vício é uma luta de muito tempo, gente. Não é uma luta que a gente fala assim: ah, então tá bom, a gente já tá aqui nessa luta por esses 15 minutos, eu já falei esses 20 minutos e agora a pessoa vai reagir. Às vezes precisa falar vidas para sair do ciclo e entrar na espiral. E se você acha que não é assim, outra vez, olha os esforços que a gente faz para tirar café, para tirar açúcar. E não é vício de narcótico. Imagina quando envolve química do corpo, química pesada. Então, usa esse lugar também para ter um pouco mais de paciência e lembra, às vezes não é naquela vida, às vezes a pessoa está repetindo um ciclo de várias vidas, para quem acredita, ou de muito tempo, visto em pornografia, e hoje a pornografia está muito fácil dentro desse ambiente virtual. Então, o que, que é que a gente consegue, essa expectativa imediata, esse imediatismo da nossa era? Procura respirar um pouco e tá para o outro, porque você não sabe como é a próxima vida do sujeito. E aí, a Monique falou alguma coisa, eu só não quero perder o contexto, porque isso me faz lembrar um meme que era assim: você quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Basicamente isso. Basicamente isso. E aí tem, outra vez, essas coisas que a gente é imediatista e a gente acha que todo esse papo de altruísmo é muito bonito, mas efetivamente não faz nada pelo outro. E a gente não está entendendo muito bem essa morte, essa vida e esses ciclos e essas espirais. Tem um conto de um devoto, é um conto indiano, e o mestre pede para o discípulo ir até um lugar e encontrar uma pessoa. E quando ele chega lá, a pessoa morre.
E ele fica super frustrado, ele fala, não acredito, a pessoa morreu, e daí a única coisa que ele consegue fazer é rezar. Ele reza, mantra. Aí o mestre fala, vai para esse lugar. E daí, quando ele chega lá, tem um mestre passarinho para você salvar. E ele chega lá e o mestre passarinho morre. E a única coisa que ele consegue fazer, frustrado, é rezar. Aí ele fala, bom, vai ali, tem uma mestra cobra. E você precisa ir lá na mestra cobra, tirar a mestra cobra. E daí, quando ele chega lá, a aldeia já tinha espancado a mestra cobra. E aí o mestre dele chega uma hora e fala assim: olha, tem essa mulher grávida que dá para ter um bebê. Vai até lá para ajudar. E aí ele fala assim, eu não quero ir, eu não quero isso, eu já passei, eu não quero ir, deixa eu ficar aqui, o resto daqui, ou seja, acabou, não quero ir para lá, porque ele já disse, isso aqui vai dar ruim. E aí, quando ele encontra, ele já vai super com medo de tudo, ele fica, vai até lá, tá bom. E o bebê nasce. E aquilo dá uma paz para ele. Dentro do mistério espiritual do que é a história, o bebê fala com ele. Ele agradece por todas as vidas que ele se encontrou com ele e que aquela pessoa, aquele monge, rezou a passagem. E isso fez com que ele adquirisse mérito também e conseguisse elevar o pensamento e conseguisse transcender as condições para nascer em uma condição mais favorável para o caminho espiritual dármico. E aí, o sujeito que está rezando e que amaldiçoava, e que pensava que ele era azarado, que ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele ia largar a vida monástica, que ele não servia para nada daquilo, ele olha e fala assim: entendi. Então acalma seu coração. Você não sabe para que você está sendo usado. Você não sabe para que você está sendo usada. E essa é a devoção que a gente está criando aqui. Essa entrega de que eu não vejo, mas eu confio que há. Eu não vejo propósito nisso, mas eu confio que há. E coloca teu coração inteiro para o outro. E se dispõe para esse serviço que está sendo requerido de você, na sua família, no seu círculo. De novo, os vícios estão por toda parte, a desilusão, a desesperança, o mau exemplo. Às vezes, a forma como você se conduz na vida é o que, de alguma forma, está acertando alguém perto de você para encontrar um caminho também. Então, é maior que a gente. Só continua reto e reta no caminho, sem um lugar imediatista ou que você quer ver o resultado. A gente não sabe. Muitas vezes não é a gente que vai estar aqui para colher ou para testemunhar a colheita, mas continua fazendo o bem e enfraquecendo o máximo que você pode esse lugar egóico, inclusive esse ego ferido, essa criança que acha que não é merecedora, que não é capaz, que não vai dar certo, que não faz a diferença. Cala tudo isso e encontra no serviço a porta para a unidade, porque o outro não existe. O mestre já falou, respondendo à pergunta da devota: quem são os outros? E o mestre falou: não há outros. Graças, gente, por esse momento de reflexão. Parar por aqui para que a gente possa ter uma meditação de começo de dia que reflita, que reverbere aí dentro no coração. Agradeço muito os ouvidos, a presença, os rostinhos conhecidos, os desconhecidos que um dia quero conhecer, mais próximo. A volta, tô vendo a Carol aqui, fazia tempo que eu não vi a Carol também, que bom. Enfim, cada uma de vocês sempre tem muito carinho e sempre comento isso, sem citar nomes, quem chega, quem já está, quem vem, quem estreita, quem passa um tempo, quem volta, sempre aqui um momento de sanga espiritual. Muito obrigada. Essa deve ser a mestra Onça passando, que está reverberando nos mestres cachorros. Tivemos também ontem uma colmeia que desceu para dentro da casa. Hoje, inclusive, eu filmei quando eu saí elas andando atrás de mim. Então, a manifestação dos mestres animais aqui continua bastante intensa. E eu só agradeço, que eu tenho certeza que está reverberando aqui nesse campo todo também, esses mestres todos. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna, respirar fundo. Lembra que os teus chakras estão na sua coluna, os teus centros energéticos. A sua coluna sempre foi um lugar tratado de forma mística pelos guias espirituais,
Procura entender também como as cadeiras colaboraram para que a articulação do seu quadril perdesse a condição de favorecer a sua coluna ereta. Entende as implicações de tudo isso, entende as implicações do seu sapato, que não deixa mais você aterrar, trocar com essa grande mãe. E faz uma volta para casa. Coloca nas tuas práticas ou nas tuas resoluções de novo ano que você possa pisar descalço no chão da terra, na sua mãe, com respeito. Volta para o ventre dela. Coloque nas tuas práticas que você possa recuperar a mobilidade do seu quadril, especialmente da articulação coxofemoral, para que a sua coluna possa se manter ereta. E dessa forma, os centros energéticos nela possam ter espaço suficiente para esse giro que acontece através das invocações e das práticas espirituais. Respira profundo, compreendendo que existe um mapa no seu corpo físico e no corpo físico de todos os seres. Compreende que existem mistérios que precisam ser revelados através da purificação da sua mente, do seu coração e também do seu corpo físico, dos seus hábitos. E invocando a compreensão desses mistérios e a prática para a purificação, para que essas compreensões sejam possíveis, compreendendo que esses mistérios precisam ser revelados através da purificação da sua mente, do seu coração, dos teus hábitos, da tua vida diária, invoca no seu campo pessoal os guardiões e guardiãs necessárias para a preservação do que é a prática diária do altruísmo. Enxergar o outro, ver o outro, abdicar do egoísmo, dos venenos mentais que são pautados em inveja, cobiça, medo. Invoca os guardiões para proteger o seu campo espiritual, para que através de uma proteção do seu campo espiritual, você consiga, pelas suas práticas, proteger outros seres do pior de você, manifestando dessa forma poder divino, como quer que ele seja solicitado. Esses guardiões vêm de muitas maneiras, com muitas roupas e vestes. Se eles aparecem em manifestações ferozes, acolha sem medo. Uma mãe brava sempre defende seu filho, em situações de perigo que muitas vezes o filho não vê.
Portanto, se o teu guardião, se a tua guardião se manifesta em um aspecto feroz, compreende que ela é proporcional aos perigos que você sequer vê. E o que é feroz nela te protege. Jamais deve te assustar. Essas são as manifestações de Shiva, de Kali, as manifestações de esquerda em outras frentes espirituais. São Miguel Arcanjo, tantos outros e tantas outras. A mestra onça, a mestra jararaca. E entende que você deve proteger, feroz assim também, a sua prática espiritual. Ou as ilusões do mundo engolem essa prática espiritual. E favorecem apenas as ilusões do ego que visam gratificação pessoal. E transcendendo do lugar pessoal ao impessoal, compreende o êxtase espiritual. O êxtase espiritual de realizar que o que você chama de você é apenas o refratário do divino. E que quando você consegue se retirar, o divino consegue agir. Como um rio que, mesmo com medo, seguindo o seu fluxo, deságua em um vasto oceano. E nesse vasto oceano, esse rio, que ainda assim é, aparentemente deixa de ser. Agora sendo essa unidade. Os bodhisattvas, os seres misericordiosos do universo, veem apenas a sua natureza búdica. Aprende com eles a ver a natureza búdica de cada um dos seres. E dessa forma, nem rio nem oceano, apenas água. Água que o outro é, água que você é. Água. Uma água tão profunda que abre para o vazio, para o espaço, para o imanifesto. Uma calma profunda, inabalável. Um centramento contundente. Uma espiritualidade sem nome nem credo. Pura, neutra. Aqui e agora. Respira nesse lugar que tem centro no seu coração. E circunferência em nenhum lugar. Cede o seu coração para que o coração seja o próprio amor e o amor seja
tudo o que há. Permanece nessa água, nessa calma, nessa firmeza. Aprende com seu mestre, com a sua orientadora, com seu guia. A parecer que está no mundo. A parecer ser esse rio, mas a agir de forma a ceder, a perceber, a realizar que é tudo água, que é tudo um, e que nessa unidade você deve secretamente se estabelecer. Retorna para essa unidade sempre através da tua respiração, da sua coluna ereta, da consciência que observa o teu próprio pensamento. E embora pareça que você vive, deixa que apenas o divino viva através de você. O divino compassivo, paciente, altruísta. O divino consciente. O divino que trabalha, que serve. O divino que escuta, o divino que vê, o divino que compreende. O divino que usufrui de forma desapegada. O divino que repousa, que descansa. O divino soterrado em cada um dos seres. Soterrado em mágoas, em preocupações, em injustiça, em opressões. Nessas águas profundas, nesse vazio, nesse centramento. Que a consciência seja firmada através de você. Para que o mundo, suas ilusões e histórias, não te distanciem da verdade, da retidão, da unidade.
E respirando, retoma sua consciência individual, compreendendo ainda assim que o divino em você permanece como consciência, compaixão e serviço ativo como um mistério, através do que você pensa, do que você fala e do que você faz. Inspira, expira as palmas juntas. Toma um momento para agradecer. Agradecer o que você alcança agradecer nesse momento. Toma um momento para contar as suas bênçãos. Toma um momento para se comprometer a, depois de agradecer e contar as suas bênçãos, livremente compartilhá-las com os seres que cruzarem o seu caminho. Seres que, na consciência estabelecida do eu sou, não são outros, além de você. Não são nenhum de nós, além de Deus, da deusa, do mistério em si. Namastê, abrindo os olhos. Muito agradecida, gente. Eu sei que cada um e que cada uma está no seu jejum pessoal e eu quero só fechar essa meditação com uma palavra que a gente precisa lembrar que o mestre, a mestra, o orientador, o guia é como se fosse uma mãe espiritual que educa não para o mundo, mas para essa vida espiritual de retorno para casa, para a unidade. E da mesma forma como uma mãe terrena, um pai terreno acredita na gente, educa a gente, e sempre vê a gente capaz de tirar as rodinhas da bicicleta, do que quer que seja a dificuldade que a gente tem no mundo, os nossos pais espirituais fazem o mesmo com a gente. Então, quando tremer por dentro, nesses lugares de falar, putz, não sei se eu vou sustentar isso, se eu consigo, se eu lembro, lembra que tem alguém em uma potência espiritual, de uma mestra onça, de uma mestra Kali, de uma de um São Miguel que acredita que você consegue e se edifica nessa força e não cede de forma alguma por nada. Abre mão da tua alma, do teu coração e do teu caminho espiritual. Esses seres estão com você em tempo integral. Agradecida, bom dia e até amanhã. Que vocês se sintam acolhidos, acolhidas. Bom domingo.